O custo das ligações entre telefones celulares no Brasil é o segundo mais alto do mundo. As tarifas daqui só ficam abaixo das que são praticadas na África do Sul. Entre os vilões que jogam os preços lá em cima estão a chamada taxa de interconexão, cobrada quando a ligação é feita entre operadoras diferentes, e os impostos estaduais e federais, que chegam a 42% do valor pago pelo usuário. Conversa de brasileiro ao celular é do mesmo jeito. O mais breve possível, né? Na verdade, a gente procura ter mais o contato pessoal mesmo, falar menos no celular possível. Por causa do custo? Sim. Mesmo assim, a conta no fim do mês é de assustar. Caríssimo. Não sei o que acontece. Eu já mudei, eu tinha pós-pago, agora eu estou pré-pago. Mesmo assim, a conta, de 3 em 3 dias praticamente, estou recarregando e não sei o que acontece com os créditos. É a tarifa mais cara do mundo, depois somente da África do Sul. Foi o que constatou uma consultoria europeia que pesquisou tarifas praticadas em 17 países e comparou os valores considerando o tamanho do PIB de cada nação. Em média, o brasileiro paga 45 centavos de real por minuto nas chamadas locais para números da própria operadora, quase o dobro do que um consumidor na Inglaterra e 4 vezes mais que um norte-americano. Na China, o minuto ao celular custa o equivalente a 6 centavos de real, país cujo volume de riqueza é semelhante ao do Brasil. As operadoras reclamam dos impostos, que, se considerados desde o início da cadeia, correspondem a 42% do preço final do minuto. É pesado, mas não é só isso. Falar ao celular é tão caro também por causa da chamada taxa de interconexão. O consumidor paga cerca de 40 centavos a mais por minuto se a ligação for para um número de uma operadora diferente da dele. As empresas argumentam que cobram caro para compensar o cliente pré-pago, que praticamente só recebe ligações, gasta muito pouco e é maioria. Do total de celulares ativos no Brasil, 82% são pré-pagos. E cada cliente desses gasta R$10 em média por mês, o que não pagaria nem o custo de operação. Esse analista em telecomunicações concorda que uma operadora cobre de outra pelo uso da rede. O problema está no valor, segundo ele, exorbitante. Para João Paulo Bruder, a taxa poderia cair pela metade. Quando você baixa uma taxa de interconexão, as pessoas percebem que o minuto fica mais barato e tendem a falar mais, de maneira que compensa essa equação. Isso cabe à agência reguladora fazer isso? Sim, nenhuma operadora por si só vai liderar esse movimento. Isso cabe ao governo do país em nome de sua agência reguladora, que no Brasil é personificado pela Anatel. Os valores para a taxa de interconexão no Brasil chegam a ser 150% mais altos que na Europa e nos Estados Unidos, o que faz com que as pessoas falem pouco. Na economia do país ou do próprio negócio, pode significar prejuízo. Quando você põe um minuto de uso muito caro, você está, de certa forma, limitando esse ganho de eficiência potencial que ele tem. Isso é um prejuízo. Isso é um prejuízo. Muito difícil de você apontar quantos reais, mas com certeza é um prejuízo.